Olá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, essa é a nossa primeira aula dessa primeira unidade, né? Então, é a segunda fase, vamos iniciar aí nossa segunda fase aí, ainda da primeira unidade. Então, na aula de hoje, vamos falar aí sobre expressões numéricas. Então, são expressões numéricas aí ainda dentro do conjunto dos números naturais. Então, o que são as expressões numéricas, né? E para que servem, na verdade? Então, para resumir as expressões numéricas, elas são o quê? Um conjunto de operações matemáticas onde elas seguem uma ordem de operação. Então, simplesmente, eu não vou pegar uma certa operação e resolver da forma que eu achar que é. Tenho que seguir uma ordem, né? Essa ordem de operação. Então, a gente vai aprender a resolver esses cálculos aí envolvendo as expressões numéricas de uma forma correta, né? Então elas aparecem aí, por exemplo, sem sinal, por exemplo, aí simplesmente com sinais das operações aí básicas que a gente conhece, ou elas podem aparecer também com sinais de associação, que é o que? O parênteses, colchetes e chaves, que a gente vai ver, né, conhecer esses sinais, né, aí na sequência. Então, a gente sabe que nas expressões numéricas, elas podem aparecer aí, dentro delas, as 6 operações aí, matemáticas, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Mas na de hoje, né, nas expressões que a gente vai ver hoje, vamos pegar apenas com 2 sinais aí, que é o sinal de mais e o sinal de menos, né? Só para a gente entender melhor como funciona essas expressões. Então, as operações de adição e subtração são efetuadas na ordem em que aparece. Então, quando eu tenho apenas adição e subtração, que é o que a gente vai ver aqui na sequência, quando aparece apenas essas duas operações, a gente opera aí na ordem em que aparece. Ou seja, simplesmente a gente realiza, né, as operações aí da nossa esquerda para a nossa direita na ordem que aparece. Quando eu falo na ordem que aparece, não é necessariamente a gente, né, ir pular e realizar uma operação lá no meio ou lá no final. Então vamos ver o exemplo aqui para a gente entender melhor. Então a letra A, a gente tem 9 menos 5, mais 1, menos 2. Então observe o seguinte. Então se eu falo que é na ordem que aparece, eu vou calcular aqui sempre da nossa direita para a esquerda. Então vamos fazer os cálculos aqui passo a passo, cada operação de uma vez, para a gente entender melhor como funciona. Então primeiro eu vou calcular aqui, ó, 9 menos 5. E o restante aqui, por exemplo, esse 1 mais esse 2, eu vou repetir. Então observe que aqui a gente tem o 9, o 5, o 1 e o 2. Nós temos aqui 4 valores. Cada operação que eu vou fazendo vai diminuindo. Por exemplo, quando eu faço a primeira operação, resulta em 3, depois vai resultar em 2, depois resulta em 1. Quando chegar apenas um valor, a gente chega ao resultado final da operação. Então vamos seguir aqui passo a passo. Então 9 menos 5, a gente sabe que é 4. O que vai acontecer? Eu vou colocar o resultado dessa primeira operação aqui e repetir o restante. Fica assim. 9 menos 5 dá 4. Mais 1 menos 2. Ficou agora 3 valores. Sendo a ordem que aparece, então 4 menos 1, 4 mais 1. Vou colocar o resultado dessa primeira operação e repetir o segundo valor. 4 menos 1 a gente sabe que é 5 menos 2. 5 menos 2 dá quanto? 3. Então chegamos a um único valor, é o resultado dessa operação. Na sequência a gente tem a questão B. Temos aqui 20 menos 6, menos 2, mais 5.
Se na ordem que aparece, a primeira operação é 20 menos 6. 20 menos 6 a gente sabe que é 14. E o restante vai ser repetido. 14, então repetir aqui o restante. Menos 2 mais 5. Aqui eu vou esquecer o primeiro valor, a primeira operação. Eu vou seguir aqui agora. 14 menos 2. Coloco o resultado dessa primeira operação. Eu vou repetir o outro. 14 menos 12. A gente sabe que é 12. Mais esse outro valor. 5. Então 12 mais 5 dá quanto? 17. Então aqui a gente chegou ao resultado dessa expressão. Então, se só tem sinal de mais e menos, a gente pode seguir aqui na ordem que aparece. Para facilitar, a gente pode ir realizando cada operação de vez. Fazendo isso, vai sempre diminuindo até chegar ao valor 1. Na segunda situação aqui, né, é um pouco mais difícil, porque já incluiu sinais de associação. Então, existem expressões nas quais aparecem os sinais de associação, que deve ser eliminado nesta ordem. Então, os sinais de associação então, parente, depois colchetes, depois chave. Então, isso aqui é a ordem da eliminação que a gente vai seguir. Essa eliminação é o que? As operações. Então, primeiro eu vou realizar a operação aqui dentro desses parênteses. Quando eliminar os parênteses, eu vou realizar as operações aqui, pegar as que estão dentro dos colchetes. Depois que terminar parênteses e colchete, eu vou pegar agora que está dentro da chave. Vamos ver como funciona na prática. Então a gente tem um exemplo aqui, 34 mais. Então observe que aqui a gente abriu o que? As chaves. Temos 20 menos. Dentro dessas chaves a gente tem aqui um colchete, abriu o colchete, 5 menos, dentro desse colchete a gente abriu agora um parênteses. 8 menos 6, fechou o parênteses aqui, mais 1, fechei o colchete, né? E por último fechei a chave. Então primeiro eu tenho que eliminar o colchete, ou seja, realizar a operação que estão dentro dos parênteses, que é isso aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou repetir tudo isso aqui, ó, antes desse valor que está dentro dos parênteses, que é o 8 menos 6. Eu vou repetir o que está na frente, com os sinais, todos os sinais. E no lugar disso aqui, ó, do 8 menos 6, eu vou colocar o resultado dessa operação, que é 8 menos 6. Uma coisa importante, aqui dentro do sinal de associação, no caso aqui parênteses, só tenho 2 valores. Como eu tenho apenas 2 valores, eu vou fazer uma operação. Fazendo uma operação resulta em um valor. Quando resultar em um valor, aí eu vou eliminar esse sinal, no caso aqui os parênteses. Eu falo isso porque tem operações que podem resultar em 3 valores. Então, se a gente seguir essa ordem aqui, né, de uma operação em cada vez, quando eu tiver 3, eu realizo uma operação para ficar 2 e ainda permanecer aí o sinal. Depois eu vou realizar outra operação para ficar 1. Aí quando fica 1 eu retiro o sinal. Lembrando que eu posso realizar toda a operação de vez, né, e tirar o sinal. Mas como a gente está seguindo a ordem, é interessante a gente seguir essa ordem aqui. Uma operação de cada vez. Então vamos seguir. Então, como eu falei, vou repetir o que está antes, o que está depois. E no lugar disso aqui, ó, vai ser trocado pelo seu valor. Saindo o sinal e colocando o valor. A gente já sabe aqui que 8 menos 6, né, dá 2. Então significa que no lugar disso aqui eu vou colocar, substituir na verdade pelo 2. Vamos ver como fica. Então, como eu falei, 34, repeti, mais 20. O sinal aqui foi aberto, mais 20, menos 5, menos o sinal de chave, 5, menos, observe que aqui no lugar desses parênteses, e a operação que é 8 menos 6, ele foi substituído por 2, que é o resultado. Aí aqui, ó, mais, que é esse valor aqui, o valor 1 e os sinais também foram repetidos.
Então, fazendo isso, se a gente observar que não temos mais os parênteses. Agora temos o que? Colchetes. Então, a segunda regra é o que? Eliminar valores que está dentro do colchete. Eliminar os colchetes. A gente tem aqui o colchete, ó. A gente tem, dentro do colchete, temos aqui 5 menos 2 mais 1. Então, vamos repetir o que está antes e o que está depois. Na verdade, o que está depois aqui só tem, nesse caso, esse sinal, que é chave. E vamos trabalhar aqui dentro agora. Temos 3 valores. Como a gente está seguindo a ordem, vamos realizar primeiro primeira operação aqui, a primeira operação, repetir 1. Depois, no segundo passo, a gente realiza a segunda operação, eliminando os colchetes. Então, vamos ver como fica. 34 mais 20, abriu chaves, 20 menos, abriu colchetes ainda. Então, 4, que é o resultado de 5 menos... Aliás, 3 é o resultado de 5 menos 2. Então, no lugar disso aqui, foi substituído por 3. Eu repeti 1. Mais 1. Fechou o colchete, fechou chaves. Então, desses três valores, eu fiquei apenas com 2. Das duas operações, ficou apenas 1. Então, aqui é a mesma coisa. Agora vai ser eliminado o colchete, porque tem 2 valores, vai resultar em um só. Quando resulta em 1, eu vou eliminar isso aqui, os colchetes. Então, vou repetir tudo aqui antes, a chave que está depois, e no lugar disso aqui, ó, vai sair os sinais, e esse valor aqui vai transformar nessa operação, que é 3 mais 1 dá 4. Justamente o que aconteceu, repetir antes, no lugar disso aqui, ó, depois do 20, menos 3 mais 1 dá 4, saiu os sinais que eu falei. Aqui agora a gente tem 34 mais, ficou agora os sinais de chaves. O que está dentro da chave é o que? 20 menos 4. Sabemos que 20 menos 4 dá quanto? 16. Então vai ser eliminado as chaves, e esse valor vai ser trocado pelo seu resultado. Então 34 menos 16. Então observe que aqui já saíram todos os sinais de associação. Eu tenho apenas agora a operação de 34 mais 16, que a gente sabe que é quanto? 50. Então, o resultado dessa expressão numérica, seguindo essas ordens aqui, é 50. Lembrando que é interessante a gente seguir a ordem, essa ordem da expressão numérica, porque se caso a gente resolver operações que não seja nessa ordem, seguindo essa ordem, a gente vai ter resultado aqui diferente do valor 50. Então é importante a gente seguir a ordem para aprender a calcular da forma corretamente. Então essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.